Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos continuar aqui com a nossa série Matemática do Ensino Fundamental para Concurso. E nesta aula, pessoal, nós vamos falar sobre múltiplos e divisores. E nós vamos ver, olha, como que a gente utiliza esses conceitos, né, de múltiplos e divisores em questões de concurso, né, que na realidade é isso que interessa aqui para a gente. Então, beleza? E bora para a aula e é rumo ao 10. Então, pessoal, vamos iniciar aqui falando de múltiplos de um número inteiro. Primeiro, o que é múltiplo? Né? Os múltiplos de um número inteiro x são formados pelos números da forma k vezes x, sendo k uma constante, que é um número inteiro e positivo. Então, olha, os números, né, que o k assume são números inteiros. Então, por exemplo, os múltiplos de x, que são da forma k vezes x, esse k aqui, ó, ele assume números inteiros. Quais são esses números inteiros positivos? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim sucessivamente. Beleza? Então, a gente vai substituindo aqui, ó, dado o número x, esse número x a gente vai ter, como no caso aqui do exemplo, né? Determine os múltiplos dos seguintes números. 4, né, o número 4 e o número 6. Por exemplo, quando a gente for determinar os múltiplos de 4, a gente vai calcular isso daqui. Ó. K que multiplica o 4. A gente vai substituindo esse K aqui por números inteiros. Quando K for igual a 1, aí fica 1 vezes 4. Então, o 4, o próprio 4 é um múltiplo de 4. Quando K for igual a 2, fica 2 vezes 4, que dá 8. Quando K for igual a 3, aí fica 3 vezes 4, que dá 12. Aí, quando K for igual a, a 4, fica 4 vezes 4, que é 16. Depois, quando K for 5, 5 vezes 4, 20. 6 vezes 4, 24. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 4, 32. E assim vai, pessoal. E assim vai. 9 vezes 4, 36. E aí, por aí afora. Beleza? Então, esses são os múltiplos de 4. Basta você pegar o valor 4 e sair multiplicando pelos números inteiros, você vai ter esses múltiplos. Tá? E o múltiplo de 6? O múltiplo de 6, basta eu pegar os valores de k, que são os inteiros, e multiplicar por 6, né? K vezes 6, ou 6 vezes k, né? 6k. Quando k for igual a 1, 1 vezes 6, 6. Quando k for igual a 2, 2 vezes 6, 12. Quando k for igual a 3, 3 vezes 6, 18. Quando k for igual a 4, 4 vezes 6, 24. Certo? Então a gente vai fazendo isso. Então. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 6, 42. E assim vai, pessoal. Agora, o que nos interessa aqui, primordialmente, certo? É saber, pessoal, qual é o menor múltiplo comum, que é chamado de MMC, né? Mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o menor múltiplo comum entre o 4 e o 6. E geralmente a gente representa assim, né? Entre duas chaves e o número. Se você observar aqui, pessoal, o menor múltiplo comum aqui é o 12, não é isso? Tá? Você vai pegando os múltiplos aqui. Qual é o menor que é comum? O 12. Vou até mudar uma cor aqui. Pegar uma cor azul. Olha aqui. Ó. O 12 é o menor que é comum.
certo? O menor que é comum. Tem outros múltiplos? Tem esse daqui, né? O 24 é comum, tá vendo? O 24 é comum. O 36 é comum. E tem outros, né? Tem outros múltiplos. Só que, se você observar, o menor deles é o 12. Então, quem que é o menor múltiplo comum entre 4 e 6? É o 12. Só que, em uma questão que a gente vai resolver utilizando o MMC, a gente vai ficar listando esses múltiplos para enxergar qual é o menor múltiplo comum? Não. Tem uma conta que a gente faz para chegar nesse múltiplo comum, certo? Sem ter que ficar listando esses múltiplos. Aqui eu só listei os múltiplos para você ver o que significa, né? Múltiplo de um número. Beleza? Então, o menor múltiplo, isso aqui vai nos interessar bastante, esse menor múltiplo, é 12. Agora vamos aqui, para a gente ver como que a gente calcula isso de uma forma direta. Né? Olha o exemplo. Determine o mínimo múltiplo comum dos números 4 e 6. Então, eu quero aqui, eu quero saber qual que é o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. A gente já sabe que isso é 12, né? A gente já sabe que isso daqui é 12. Só que eu vou falar para vocês como que a gente calcula isso. Pessoal, como que a gente calcula o mínimo múltiplo comum entre dois números? Basta você fatorar esses números simultaneamente. Certo? E a gente começa a fatoração como, pessoal? Utilizando os números primos. Vou colocar aqui os números primos iniciais. Tá? Números primos. Vou colocar só os números primos positivos. Quais são? Pessoal, primeiro, né, o que é um número primo? Um número primo é aquele que tem exatamente dois divisores. Ok? Exatamente dois divisores. Certo? Exatamente dois divisores distintos. Certo? Divisores distintos. Então, olha, o 2 é primo, porque ele tem dois divisores, o 1 e ele próprio. E esses dois divisores distintos só pode ser o 1 e ele próprio. Só que tem que ser divisores distintos. Ah, então por que, que o 1 não é primo? Porque o 1, os divisores dele é o 1 e ele próprio é o 1. Então os divisores são iguais. Então por isso que o 1 não é primo. Certo? Então o menor primo positivo que a gente tem é o 2. E aliás, o 2 é o único número primo par. Aí tem o 2, depois o 3. O 3 só tem dois divisores, o 1 e o 3. Somente o 1 e o 3 divide o 3. Depois, o 5. O 4 não é primo, porque o 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Tem 3 divisores. Aí depois, o 7, o 6 não é primo, porque o 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. O 6 tem 4 divisores. Depois do 7 é o 11. Depois do 11 é o 13, depois do 13 é o 17, depois é o 19, depois é o 23 e assim vai. Para fatorarmos esses números, a gente utiliza aqui, inicia pelo primeiro primo que seja possível. Por exemplo, qual é o primeiro primo? É o 2. Algum desses números aqui é divisível por 2? Sim, inclusive os 2, né? Então a gente vai dividir. 4 dividido por 2 dá 2. Isso aqui é o resultado do quociente. 6 dividido por 2 dá 3. Na segunda linha aqui, onde tem o 2 e o 3, ainda dá para dividir por 2? Pelo menos 1? Sim, então eu continuo. Eu só paro com o 2 quando não der mais. 2 dividido por 2 dá 1. Finalizou. Quando chega no 1, finaliza. Esse 3 não é divisível por 2, então eu simplesmente mantenho ele aqui. Agora você pode observar que entre 1 e 3, a gente só dá para dividir por 3, não é isso? Tá? Quando finaliza, já não divide mais. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E aqui eu já tinha finalizado. Quando chegar tudo em 1 aqui, finalizou o processo. E aí, como que você vai obter o MMC? É só multiplicar isso aqui, ó. Certo?
É só você multiplicar esses valores aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Qual é o MMC? 12. Então é assim que a gente encontra o MMC direto, sem ter que ficar listando os números, os fatores, né? Os múltiplos dos dois números separadamente. Beleza? É dessa forma. Agora, o que é divisor, né, pessoal? O que é divisor de um número, né? Divisores de um número. Um número é um divisor de x se, na divisão de x por esse número, o resto for igual a zero. Então, se você pegar um número e dividir por outro, e o resto for zero, é porque esse número, esse outro número, é um divisor, né, desse número que a gente está querendo encontrar os divisores dele. O resto tem que ser zero, só assim é divisão. A divisão tem que ser exata, né? Só assim é divisor. Determine os divisores dos seguintes números, 24 e 30. Tá, os divisores de 24 aqui primeiro. O 1. Pessoal, o 1 sempre é divisor de qualquer número, né? 24 dividido por 1 dá 24, o resto é zero. Tá? O 2, 24 é divisível por 2, né? Dá 12, e o resto sobra zero. O 3, né? 24 é divisível por 3, então o 3 é um divisor. 24 dividido por 3 dá 8. O 4, o 24 é divisível por 4, né? E dá 6. O 5 não é. O 6 é. O 24 é divisível por 6. O 7 não. O 8 é. O 24 é divisível por 8. O 9 não. O 10 não. O 11 não. E o 12 sim. 24 é divisível por 12. 24 dividido por 2, por 12 dá 2. Pessoal, agora aqui é o seguinte. Quando chegar na metade, até o número não tem mais divisor. O próximo divisor é o próprio número. Certo? Chegou na metade, o próximo divisor é o próprio número. Tá? Isso para adiantar, quando se por um acaso você tiver numa questão de concurso, você precisa descobrir, né, os divisores. Porque ele pode pedir, né? Quantos divisores tem tal número? Tá? Qual é a interseção entre os divisores de 24 e os divisores de 30? Às vezes acontece isso. Teoria de conjunto, ele pedia a interseção desses divisores. Tá? Agora vamos para os divisores de 30. O 1 é divisor de qualquer número. Tá? O 30 também é divisível por 2, dá 15, né, o resultado. Então é divisível por 2. O 30 é divisível por 3, não é divisível por 4, mas ele é divisível por 5. 30 dividido por 5 dá 6. Ele é divisível por 6, não é divisível por 7, não é divisível por 8, não é divisível por 9, mas ele é divisível por 10. Não é por 11, não é por 12, não é por 13, não é por 14, mas ele é divisível por 15. Cheguei na metade, tá vendo? Agora só tem o próprio número, que é o 30. Então aqui, olha, quantos divisores a gente tem do 24? Ó? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? 8 divisores. No 30 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coincidentemente, né, a gente tem a mesma quantidade de divisores para esses dois números. Ok? Isso foi coincidência, viu, pessoal? Tá? Cuidado com isso, coincidência. Pessoal, mas o que interessa aqui para a gente é o seguinte, né? Eu quero saber qual é o valor máximo, né? Qual é o máximo divisor que é comum a esses dois números. Quais dois números? O 24 e o 30. Eu quero saber qual é o maior deles que é comum. Quer ver? Ó, só observando aqui, a gente observa que o maior que é comum é o 6, né? Ó, o maior comum é o 6. Aqui a gente tem o 1 é comum, né? O 1 é comum, mas não é o maior, obviamente. O 2 é comum, mas não é o maior. O 3 é comum, mas não é o maior. Né?
O 4 não é comum, o 5 não é comum, o 6 é comum, né? Ou seja, tem nos dois. E é o maior, porque daqui para frente você pode observar que nenhum divisor de 24 divide o 30, não é isso? O 8 divide 24, mas não divide o 30, né? O 12 divide o 24, mas não divide o 30. O 24 divide o 24, mas não divide o 30. Então, quem que é o máximo divisor comum? Só o máximo divisor comum aqui, então, é o 6. Certo? Listando assim. Agora, como que a gente faz esse cálculo direto? Vamos fazer aqui. Então, eu quero saber aqui, ó. Determine o máximo divisor comum dos números 24 e 30. Então, eu quero saber aqui, ó, o MDC, né? Máximo divisor comum entre 24 e 30. Agora aqui, pessoal, a gente fatora esses números, só que tem um porém. A gente fatora esses números aqui separadamente. Certo? Fatoro o 24 e fatoro aqui o 30, mas separadamente. Quais números que a gente utiliza para fatorar? Os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Pessoal, esses primos iniciais aqui tem que saber, tá certo? Tem que saber. Ó, o 24 dá pelo primeiro primo? Dá. 24 dividido por 2 dá 12. O 12 dá para dividir pelo 2 ainda? Dá. E dá 6. O 6 dá para dividir por 2? Dá. E dá 3. O 3 dá para dividir por 2? Não, eu tenho que ir para o próximo primo. Qual é o próximo primo? O próprio 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. E dá 1. Beleza? Fatorei. Chegou no 1, você para o processo. Vamos fatorar agora o 30. O 30 dá por 2? Dá. E dá 15. O 15 dá por 2? Não. Mas dá pelo próximo primo, que é 3? Dá. 15 é divisível por 3 e dá 5. O 5 dá para dividir por 3? Não, mas dá pelo próximo primo, que é o próprio 5. Ó. 5 dividido por 5 dá 1. Chegou no 1, finalizou. E o que a gente faz agora? Pessoal, olha só o que a gente faz agora. Você vai pegar aqui somente os fatores em comum. Pode observar aqui. Eu tenho 2 aqui que é em comum e aqui eu tenho um único 2. Se eu tivesse mais de um 2 aqui no segundo, eu pegaria todos os comuns, certo? Como eu tenho um 2 aqui para o 30, né, que é fator do 30. E aqui eu tenho um 2 também, então eu pego ele. O 3 aqui eu pego, porque o 3 do 24 e o 3 do 30, eles são comuns aí, certo? É um fator em comum. E pronto, a gente só pega o que é comum. Tem mais algum que é comum? Não. Eu não tenho mais 2 aqui, então eu só pego 1. E eu não tenho o 5 aqui no primeiro, então eu não pego o 5. E agora o que você faz para determinar o MDC? Simplesmente você vai pegar os fatores em comum e vai multiplicar. E vai multiplicar. Certo? 2 vezes 3, 6. Por isso que o MDC é 6. Você vai pegar o que é comum aqui, ó. O que é comum. Só o que é comum que você pega. Beleza, então, pessoal? Então, bora para frente. Rumo ao 10. Até o próximo vídeo. Pessoal, se você não for inscrito no canal aí, se inscreva no canal. Ative o sininho, né, para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Deixa um comentário aí, pessoal, se tiver alguma coisa que você não entendeu, ou se você encontrou alguma questão aí de concurso que você acha que é de MMC ou MDC, né, que resolve com esse conceito. Comente aí, deixa um comentário aí, você pode até colocar a questão aí no comentário, que eu posso até gravar um vídeo resolvendo a questão aí se você não entendeu. Beleza, pessoal? Então, bons estudos aí e até o próximo vídeo.